Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. E hoje vamos conversar com o Gustavo Grippi. Gustavo, você faz tanta coisa que eu não sei nem como começar a te apresentar. Diretor, homem de negócios, empreendedor, dono da porra toda, mas muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bom. Devorei a primeira temporada. Feliz pra caramba estar aqui com você. Também tô muito feliz que você veio. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que eu tava muito ansiosa pra gente ter esse papo, porque você é o primeiro diretor de cena também aqui. Mas teve um papo que eu fiz com o Henrique Carvalhais na temporada passada, que a gente começou a falar sobre isso, né? O quanto o diretor ele tem que entender da produção. E aí teve um momento que ele falou, nossa, eu acho que o diretor ele tem que ser tanto produtor executivo quanto os produtores executivos. E eu vejo muito você nesse lugar. Um diretor que foi produzindo e criando e construindo em torno também da produção. O que, normalmente os diretores acabam tendo suas produtoras, enfim, mas você criou um grupo, né, a Landscape e várias outras coisas relacionadas à produção. E queria que a gente começasse falando da sua trajetória também a partir daí. Acho um bom ponto. Na verdade, eu acho que eu venho inventando uma empresa para que eu possa dirigir e fazer meus projetos. Sim. Há 17 anos eu montei lá atrás a Santa, eu em Porto Alegre, nessa época, não tinha uma empresa que juntasse esses skills, né? Eu comecei a programar muito cedo e estudei design também muito cedo. E juntar essas duas coisas hoje já é muito forte, mas quando a gente pensa em 2001, era muito curioso. E não tinha um lugar para trabalhar, então eu fiz esse lugar. E eu tive que ir, junto de todo mundo que esteve comigo, reformatando esse negócio a cada coisa que aparecia. Então, primeiro apareceu a animação, depois dirigi filmes live action. E fui montando esse negócio junto com os amigos que queriam estar ali. E até hoje, assim, a gente vai redesenhando para que fique o lugar que a gente queira. Fazer as coisas que dá na cabeça. E a gente percebe, principalmente investigando o que já foi, tentando ver o que vem, né? Eu adoro essa coisa, tipo, de tentar descobrir o futuro. E vou reformatando. Então é isso, eu acho que funde mesmo as duas coisas. Meu trabalho como diretor, um trabalho criativo com a coisa do executivo. Muito legal. Então você, de formação, você não chegou a fazer cinema para dirigir? Não. Eu tive a sorte na minha cidade, em Pelotas, ter uma escola técnica. E a escola técnica tinha um curso de design gráfico incrível. E aí com 14 anos eu já meio que determinei o que eu ia fazer da vida. E isso pode ser muito assustador, mas quando você também dá sorte de ser o que você quer fazer, sim, é muito bom, porque com 18 anos eu já sabia e já estava no mercado trabalhando. Eu não consegui nem tempo para fazer faculdade, porque já, antes de sair desse lugar, já tinha uma empresa querendo que eu fosse trabalhar, e aí foi indo. Então, com 23 anos eu montei a Santa. Eu nem fiz faculdade, fiz esse curso técnico que é incrível. Caramba, eu não sabia disso. Tinha que ter mais escola técnica aí, acho, no mercado, porque foda, se você acha. E você saiu dirigindo animação, então? Sim. Na verdade, eu fazia projetos interativos, isso bem no início. Então, imagina, eu trabalhava com mídia interativa antes do Orkut. Antes do YouTube. E num determinado momento, fazendo isso dentro de uma agência de publicidade, eu descobri que a animação era muito valorizada. E a gente fazia muita animação para projetos interativos. E a animação era muito valorizada. Então eu montei a Santa inicialmente, também com viés um pouquinho interativo, mas inicialmente com a animação. E a animação, os projetos de animação, de alguma forma, eles pediam algumas captações, né? Você tem que captar, então, um produto para assinar no Packshot. E ali a minha entrada no cinema foi muito através da animação. Que legal, eu não sabia disso. Olha, agora as coisas fazem mais sentido. Essa coisa que você falou de programação, de Orkut, é muito a sua cara, muito isso mesmo, de e tecnologia. Pós, né? Então, eu entrei pela pós, que é o lugar dos nerds também, né? Então, fui indo por ali. E eu acho que... só que eu acho que eu poderia também ter traçado um caminho bem mais técnico, mas o design fica puxando pro outro lado, né? Então, tem a mistura de gostar de programar, gostar da parte de pós-produção, mas o design vai te trazendo para outros caminhos. É mais artístico. Muito mais, né?
E aí, como que foi? Lá na Santa de Porto Alegre, que você abriu a Santa, era animação, aí foi indo pro live, pro PEC, virou lá essa parte de filmar. Sim. Ou, na verdade, como São que foi Paulo, essa- o São é. Paulo nos reconheceu antes como um negócio de live action. A Ah. gente veio com 2 anos que nós tínhamos aberto lá, a gente veio para São Paulo e aí encontramos bem no início assim os projetos interativos, que eram aqueles sites que você entrava e tinha vídeo junto com interatividade, tudo aquilo. E a gente encontrou um mercado bastante carente daquela mistura, que misturava, né, a live action e interatividade. E o mais legal que, assim, tipo, super difícil entrar no mercado, e a gente pega o primeiro projeto, um Volkswagen na UMAP, e o segundo um Skoll na FNASC. Então, Meu Deus! tipo, nossa, a gente fazia filme de farmácia em Porto Alegre. Então, meu, aquilo era incrível. Opa. E aí live action surge disso, porque também aqui em São Paulo, o pessoal, como brilhava demais os olhos a parte interativa, questionava um pouco se nós tínhamos capacidade ou não de fazer a parte live action. E não só questionamento, é que também naquele momento, se o cara fosse numa produtora para contratar a parte live action e numa casa de código para fazer a parte de interatividade, os dois iriam dar custos muito maiores do que juntando ainda mais uma empresa que não estava instalada aqui no mercado, né? Então, de alguma forma, isso nos abriu um olhar para o mercado que foi pelo outro lado, que não o do cinema e não do rádio e TV, mas sim na época, os gerentes de projetos, né? Que Sim. tinha ainda... Projetos especiais. Aquela galera toda, que foi quem nos colocou no mercado. Então, de alguma forma também, mesmo na produção live action, mesmo trabalhando com os mesmos profissionais na parte técnica, a gente passava um pouco embaixo do radar de todo mundo. Ninguém percebia muito o que nós estávamos fazendo, porque a gente não competia exatamente nos projetos na época. Mas isso mudou, né? Peraí, então com 14 anos, você começou a fazer um curso, aí com 16 você abriu a Santa. Não tão cedo. Mas Que ele fez um curso técnico, aí ele abriu a Santa com 16. Não, eu trabalhei um pouco, eu fiz umas coisas interessantes antes disso, que foi, eu tava entre as 10 primeiras pessoas da G2, que depois foi uma empresa que a Publicis comprou. Eu montei junto com o Martini a Rage dentro da Scala em Porto Alegre, que na época era do grupo que o Washington Oliveto estava formatando no Brasil. Então eu fiz isso tudo antes da Santa. E o que você acha que chegou primeiro pra você? Porque eu entendendo agora melhor um pouco o caminho, quase meio que foi inevitável você não empreender, né? Foi, exatamente. Eu acho que eu fiz o negócio para poder continuar trabalhando. Sim. Eu acho que eu poderia ter tido outros caminhos, pensando assim, poderia ter mudado de mercado, se eu tivesse ido para outro lugar, tal, poderia, mas talvez tinha alguma coisa em mim também de empreender, quem sabe? Mas eu fiz para dar suporte às coisas que eu tava afim de fazer e não tinha lugar para trabalhar. Pra fazer. Meio fiz. E depois da Santa, que, né, é a produtora que começou como isso que você acabou de nos contar, né? Animação com live, que hoje também é focada também muito em live, acho que mais do que animação. Mas você foi criando também essa parte de pós, de pesquisa, a Landscape, que também fornece back-office e respaldo de produção para outras pessoas. E como que começou esse primeiro... Foi nessa que você falou, na Rage? Não, acho que isso é mais recente. Na verdade, isso começa quando a gente começa a encontrar o mercado de produção bastante saudosista, quando a gente entra nele de verdade, assim. Você tá lá nos pitches, falando com os principais produtores e tal. Se falava muito de uma coisa que eu não conhecia, que era muito dinheiro, que era o valor das cópias que tinham se perdido. Então tinha muito saudosismo naquilo ali. E eu, com uma ânsia enorme que o futuro chegasse, olhando um mercado que parecia que queria que o passado voltasse, né? Eu resolvi botar toda a energia na tecnologia, que era uma coisa que me interessava muito, e comecei a fazer um sistema que é o nome Landscape vem desse sistema, que é um sistema operacional que começou a gerir a Santa, e aquilo começou a me dar acesso a duas coisas bastante importantes. Uma é dados, que a gente trabalha no mercado muito empírico, né? Com certeza. E outra coisa que foi me dando também foi a necessidade de governança. Por quê? Quando você cria um software, você precisa criar regras. E quando você cria regras, você começa a estabelecer governança. E eu notei que tecnologia e governança eram duas coisas que as produtoras
que concorriam comigo tinham um pouco menos, porque eram pessoas muito experientes, que estavam no mercado há muito mais tempo que eu, que não paravam para fazer essas tarefas, eles paravam para fazer o que já sabiam fazer. E aquilo começou a gerar diferencial. Quando chega um pouco antes da pandemia, nós tínhamos já uma estrutura de produção bastante robusta, trabalhando para praticamente todas as agências e num determinado momento a gente começou a pensar, cara, isso aqui está transbordando, a gente poderia deixar que mais pessoas usassem a nossa estrutura, porque a gente, através de sistematização, através de processos bem aplicados, a gente operava mais rápido que as outras pessoas, que pelo menos quem vinha trabalhar conosco contava isso, e com mais performance. A gente produzia também com mais dados, com mais informação, mais performance. E aí rolou um projeto do ROG Souza estava saindo na época da PBA, indo para Killers, e nessa transição surgiu um Nescafé na galeria, ou era DPZ ainda na época, e ele produziu com a gente, e foi incrível, porque era um tamanho de projeto muito maior do que a Santa estava acostumado, e a gente teve uma performance tanto de entrega criativa quanto de performance de execução financeira que era muito disparado do que tudo que o ROG já tinha feito. E ali surgiu assim, uma primeira validação de uma tese. Não, realmente, a gente fazia só para nós parecia interessante, agora fazendo para mais alguém também parece dar certo. E isso ficou, tipo, cutucando, como é que a gente abre, como é que a gente faz? E aí veio a pandemia. E a pandemia... A pandemia acelerou muito isso. Eu comecei então beleza, agora... A gente tinha tido um ano incrível, muito bom um ano antes da pandemia, ainda bem, tava com caixa, tudo. E eu pensei, bom, o que vai acontecer agora? Em todo mundo aconteceu muita fragmentação. Todas as coisas se fragmentaram. É óbvio que a produção vai se fragmentar agora também e vai surgir muito mais empresas ou necessidade de empresas que são formadas por executivos e talentos que se juntam e vão trabalhar. Como é que eu produtizo as coisas aqui dentro para que elas não sejam unicamente usadas pelo meu time? E aí, de novo, tecnologia, que não sai nunca da cabeça. Comecei a olhar para coisas que é tipo o Airbnb. Airbnb é incrível, né? A gente vê o mundo todo com um monte de casas para alugar que antes estavam paradas e vira a maior rede hoteleira do mundo sem os caras terem nenhum hotel. E isso é muito louco, né? É muito louco. É muito louco. A maior rede hoteleira. E não tem nenhum. Mas aí, essa é a parte que a gente olha da pontinha do iceberg. Como eu sempre tive essa curiosidade de saber como as coisas funcionam, eu comecei a olhar para outra coisa, que é como que o Airbnb iria funcionar se não tivesse o mapa do Google disponível para os caras usarem. E se o Google tivesse mapeado o mundo todo e proibido que outras empresas usassem, só o Google pudesse usar. Talvez o Google nunca tivesse a ideia do Airbnb e talvez nunca tivesse o seu maior cliente de uso do mapa, que é o Airbnb. Então eu pensei, cara, eu preciso abrir o mapa. Eu preciso abrir o mapa para que outras pessoas usem. Literalmente. E aí eu comecei a... Bom, eu vou pegar que o meu back-office vai ser um produto. E o uso desse produto funciona dessa forma. Eu vou pegar minha coordenação, que tem performance, e vou produtizar também. O custo para usar é isso. Fiz aquilo ali. Uma bela sacada. Mas muito do seu pensamento de olhar pra isso e falar, caramba, eles abriram, vou abrir também. É uma coisa que, pra mim, por exemplo, às vezes é meio difícil de chegar. É uma coisa muito sua, né? Eu gosto, desde moleque, né? Abrindo o carrinho pra ver como ele funciona. Me interessava menos brincar com o carrinho. Me interessava mais pra ver como é que o motor girava. Amo. E eu fui ver esse motor lá. Quando eu abri o Airbnb, eu descobri essas coisas. E abrindo outros lugares também. Né, vendo como isso funciona. E, bom, aí quando surge isso, a gente começa a montar os primeiros negócios em cima desse framework. A gente fiz questão de dar um nome de tecnologia API, que é como a tecnologia chama quando você abre uma parte, né, para ser usada por outro negócio. O primeiro negócio que abriu em cima foi a Tropical, Gabi D'Agostino e o ROG. Depois veio o Manuka com a Magma. E o Manuka já tinha essa relação com a Flag, né? Com o Martini, também é de Pelotas. Então o Martini trouxe essa ideia para fazer, vamos lá, vamos embora. E aí começou
a gente, para além desses 2 players que tinham nomes assim estabelecidos, tinham marcas estabelecidas e marcas fortes que já sobrepunham a Santa em termos de tier de mercado, a gente começou a abrir isso de maneira esporádica. Então, um diretor que tinha um projeto vinha, a gente abria os clusters e deixava que ele produzisse. Um executivo que queria pegar um diretor, porque ele não tinha na sua produtora para usar, a gente abriu. Então a gente começou a fazer coisas que eram proibidas até então, porque quebrava algumas verdades, né? Então você emprestar um diretor de uma produtora para outra era super problemático e meio blindado, era difícil. Você usar a mesma coordenação para tocar 2 ou 3, hoje muito mais produtoras. A primeira pergunta é: e se chega um job que é concorrência? Então tinha um monte de coisinhas a serem quebradas. E de alguma forma, depois de estar nesse processo, eu percebo que a gente está num mercado que tem muitas verdades que foram ideologias mesmo, assim, que são muito travadas e concretizadas e que precisam urgentemente ser revisadas. Então, o que eu estava fazendo, Concordo. de alguma forma, ia no caminho dessa mudança, né? Que é... E essas verdades, elas são... tem uma parte bonita disso, que é uma certa fidelidade. As pessoas são fiéis a esses pensamentos. Fiéis há muito tempo nesses pensamentos. E o primeiro instinto que as pessoas têm é te ensinar. Né? Querem te ensinar que não. Que é assim que funciona, é desse jeito que as coisas acontecem. É assim... que só tem desse jeito, porque as únicas pessoas do mercado que sabem fazer isso são essas. E são coisas que precisam ser muito revisadas, né? E eu acho que parte do que eu tô fazendo é também revisar, mas não pela ótica de ter percebido isso e... Tá, vou mudar. Não, é que simplesmente eu não sabia como era. Isso é muito bom. Eu fui fazer do jeito que me fazia mais sentido, né? Então, mas aí no meio a gente vai descobrindo, né? No meio a gente vai sacando. E é isso. Eu acho que como todo negócio que começa, tentativa, erro, tentativa, acerto. E vai achando o jeito de fazer dar certo. Porque não existe uma fórmula só, né? Apesar do mercado ter muito isso, essa fidelidade ao jeito de fazer... Às vezes isso também é um pouco limitador no sentido de... Tá, então se só tem esse jeito de fazer, ferrou. Como que a gente chega num outro resultado, né? Porque você tentar fazer sempre a mesma coisa e ter um resultado diferente não vai acontecer. Então você precisa mudar um pouco outros jeitos de fazer para o resultado sair diferente. E isso se agrava muito, né? Quando a gente tem uma necessidade maior de produção, de muito mais volume. E menos dinheiro na unidade, né? É que é natural, na verdade, qualquer coisa que você vai fragmentar na unidade vai ter menos investimento. E isso é desafiador, porque você vai ter que aprender a fazer mais e botar menos energia em cada uma das peças. Por outro lado, a gente tem facilitadores que precisam entrar na mesa, que é os equipamentos muito mais potentes, disponíveis de maneira mais fácil, a capacidade, né, do que era, imagina a pós-produção, antes que era caríssimo os equipamentos, hoje você faz, quem sabe até no celular. Então, existe uma parte que você vai ter que aplicar do que é de benefício em troca do desafio. E o mercado, de alguma forma, ele passa, e agora parece que deu a pandemia, como tudo, agilizou muito esse pensamento de que as coisas, elas precisam estar mais fragmentadas mesmo e todo mundo saber um pouquinho mais de cada uma das disciplinas, né? Eu vi esses tempos uma entrevista do fundador da Mischief de Nova York. E essa agência é muito massa, porque nasceu há 2 anos e já está na A-list nos 2 primeiros anos, é incrível. E ele, na entrevista, perguntaram para ele, como é que é junto do cliente tu conseguir convencer o cara para entrar numa ideia tão arriscada como as que vocês vêm fazendo? E o cara falou, cara, arriscado é botar todo o dinheiro num só asset. E eu disse, cara, é isso que a gente faz no dia a dia. A gente tenta que o cliente fique botando todo o dinheiro dele num só asset. Não, é arriscadíssimo mesmo, hoje em dia. Acho que antes também tinha o risco, mas você tinha um canhão de mídia que centralizava, né?
Agora a gente precisa estar desenhando maneiras e pensando no nosso futuro para que, sim, ainda tem o asset principal que vai chamar a atenção e tudo, mas vai ser cada vez menos gente que vai botar todo o seu dinheiro só naquilo, né? Exatamente. E o quanto hoje em dia tem cada vez mais e mais... não seriam mídias, né? Mas canais de fazer esses tipos de conteúdo, né? Porque agora vieram os streamings, e aí não tem propaganda no streaming, mas aí como que você entra nesse streaming de alguma maneira? Logo vai ter, né? Logo vai ter, entendeu? Então agora tá todo mundo começando a pensar... A própria novela... Na última novela que teve agora, o remake de Pantanal, eles começaram a fazer uma coisa com os personagens, né? Tipo, o personagem mesmo acabava ali a novela e daí emendava como se fosse, um merchan, mas não era um merchan, era uma propaganda, mas ainda era atriz no personagem, falando do produto, e você falava, meu Deus, sabe? Tipo, mudou muita coisa. Então, e aí no meio dessa matemática toda surgem os influencers também, né? Que é uma camada incrível, assim, que muda muito a balança. Por quê? O influencer, ele é a celebridade, a mídia, a criação e a produção. O canal, sua própria, né? Tudo. Ele é tudo. E esse cara, esse segmento entrou no plano de mídia. Hoje não tem um plano de mídia que não tenha a coluna Influ. O que acontece para nós? Eu acho que hoje a gente começa, tanto as agências quanto as produtoras começam a ter mais concorrentes, mais gente para concorrer. Então uma produtora hoje concorre também com um influencer ou o influencer pega a campanha e ele faz o conteúdo e a gente não faz, ou ele não pega e a gente faz. Então a gente está concorrendo também com influencers. E por isso que eu acho que a gente tem que, de repente, baixar um pouquinho as nossas noções do que são os nossos competidores para uma coisa um pouco mais simples. Os nossos competidores é o filmmaker, os nossos competidores são o influencer, é todo mundo que conseguir entregar para a marca aquela performance que ela está buscando. Se as armas deles vai ser a cinematografia, vai ser a estética, vai ser a narrativa, que são as nossas, não, provavelmente não, vão ser outras. Se a gente quiser fazer o que eles fazem, vai ser difícil para nós também. Então, o que eu acho, o que eu entendo é que a gente vai ter que achar aplicabilidade para que a gente use as nossas armas de maneira que elas não custem a cada vez que a gente usa o tanto que elas nos cobram. Nos cobram, exatamente. Exatamente. Mas tem muita coisa que precisa mudar em todo esse sistema, na verdade, né? É que o que se perdendo para um influencer, ou para um creator, ou para um filmmaker, é muito a qualidade, né? Porque eles acabam usando um material, um equipamento que é muito diferente do que a gente usa, né? Muito. E aí, no fim das contas, assim, o resultado talvez seja bom, ou seja até melhor, ou seja, enfim, igual, mas não tem como comparar financeiramente o que a gente usa com o que eles usam, né? Então, como chegar nesse meio do caminho, né? Pra gente alcançar ali, né? E eu acho que a nossa sorte agora é que tá distante o que a gente faz do deles. A diferença é que eles são curiosos e eles caminham pra fazer o que a gente quer. Desculpa, que a gente faz. O que a gente faz. E a gente é curioso pra descobrir como que eles fazem. Pra chegar no meio. Quem é que vai chegar no meio antes? Essa pra mim é o grande... Então a gente tem muito mais concorrência. Essa concorrência nos admirando demais, porque acham incrível o que a gente faz. E a gente, às vezes, um pouco menos móvel para querer saber o que eles fazem. Entende? Então, é essa a história. A gente agora fez um filme, e aí já começa as coisas do landscape a acontecerem de maneiras transversais, né? É um filme que entrou na Tropical. A gente não tinha diretor na Tropical para fazer aquele roteiro, era da Anomaly de Londres. A gente sugeriu o Pedro Giome, que a gente estava fundando a Tizar com ele. E o Pedro Giome pegou o filme, mas tinha uma parte de conteúdos extras que eram muito específicos, não tinha a ver com o Giome. O Giome, então, botou no tratamento e trouxe um menino chamado Johnny Su, que é um gênio do filmmaker. Ele é o filmmaker, mais bombado da internet. E esse menino foi pro set. Então, ele foi para um set de uma agência de Londres, filmando no Brasil, com a Tizar produzindo. Desculpa, a Tropical produzindo com o diretor da Tizar.
aquela puta história e o cara surfando ali no meio. Meu, ele tava, além de entregando o trabalho dele, que é incrível, mas ele tava fazendo um MBA ali. Exatamente. Né? E eu fico questionando todo mundo ali no set admirado com ele, vendo ele trabalhar, achando super legal. Mas foi um MBA pra nós? Exatamente. Eu acho que ninguém ali da produção se interessou tanto em colar e querer saber. Cara, e essa câmera que tu tá usando? Porque ele colava na nossa e perguntava, pô, e essa lente que você tá usando? Eu acho que essa curiosidade, ela... Pô, e eu me empolgo muito de saber que existe esse espaço e que é a curiosidade realmente que vai definir, quem sabe, né? Não, e é muito legal isso que você tá contando agora, que era da Tropical com um diretor da Tizar, com um filmmaker, que também não é de lugar nenhum, com uma produção de uma agência gringa, mas aqui no Brasil, isso é muito legal, sabe? Essas barreiras que eu acho que a gente às vezes cria como não pode, com esse, é desse jeito, a gente cria algumas barreiras. Que quando eu te escuto falando, eu falo, não há barreiras, elas existem às vezes mais na nossa cabeça do que na prática, né? E, por exemplo, agora só não é nem de curiosidade, mas é porque eu quero saber mesmo. A Landscape hoje, ela tem a Tropical e a Magma, que você já citou, Tizar. Tem a Tizar, que chegou agora, que é uma produtora europeia, né? Que a gente queria trazer um selo muito gringo legal pra cá também. Tem a Santa, que obviamente começou tudo lá atrás. A Licor, que é de Pós. Tem a Nuvem, com a Mari Zdrave, que é a Mari Pisani. Aí depois tem outros caminhos de negócio que não são exatamente produtoras como a gente conhece de filmes. Tem a Done Good Advice, que é uma produtora de foto incrível, foto e moving images, com o Maltchick liderando, que é massa. Que também é nova, né? Assim, recente. Ano passado? Ano passado, eu acho. Ano passado, o lançamento. E aí tem dois negócios que são super interessantes também, que é a Made e a Raze. Os dois orientados em produção para cliente direto. Então, são aqueles clientes que montaram house. Que legal. E a gente atende eles de uma maneira que... porque, cara, as agências resolvem muito a nossa vida. A verdade é essa, tem um trabalho ali da produção das agências que deixa as produtoras se tornarem viáveis. Quando você tira o trabalho dessa galera, você precisa aportar muito mais. E o que a Raze e a Made faz, uma na parte criativa e outra na parte de planejamento de produção, é aportar essa diferença que um cliente sem uma agência parruda por trás precisa quando ele quer produzir. Mas é muito legal, eu quero voltar nesse assunto. Tá. A gente ainda tem a Form & Fun, que é uma empresa de Web3. Os caras produzem todas esses assets de NFT e coisas para um outro caminho da nossa comunicação, que vai ser quando a gente começa a valorar o que a gente produz na internet. Então eles fazem isso, é super legal. A Rox de tecnologia. São vários negócios. Talvez eu tô deixando uma das mais relevantes em termos de entrega nos últimos tempos, a Sicários, também com o Nixon, o Johnny e o Patrick. Então é um monte. Eu tinha que estar com o site aberto aqui para não fazer injustiças, que eu devo estar fazendo alguma. Mas se você for lembrando, a gente vai falando, não tem problema. A gente vai pensando. Por exemplo, a Licor, quando ela surgiu de Pós, ela era essa... ela foi um pouco a evolução do que a Santa original era e acabou abrindo esse braço, né? Na verdade, a Licor... Então, a Licor ela tem um nascimento e um renascimento, que eu acho que isso é mais legal. Nascimento da Licor. Uma coisa minha como diretor, que eu tava meio achando muito ruim ficar em fila para fazer cor dos meus filmes, porque os melhores coloristas do Brasil, que são talvez os melhores do mundo, foram vistos por todo mundo e, tinha 3 ou 4 pessoas em São Paulo para dar conta de todo o mercado. E eu disse, cara, mas vou olhar pro mundo para ver né, como é que é. Liguei um dia pra MPC, peguei um orçamento, o orçamento era 20%, na época o dólar mais baixo, 20% mais alto do que fazer no Brasil. Fazer com esse cara. E foi uma relação muito legal, porque, pra ele também trabalhar com um diretor que nunca trabalhou, eu trabalhar com um gringo, foi massa. E eu pensei, cara, vou promover isso aqui. Vou montar a Licor, que é uma sala de fazer cor, que a gente conecta coloristas do mundo todo. E aí fui atrás de coloristas de altíssimo nível, coloristas que eram medianos, que davam o mesmo custo que os coloristas brasileiros, medianos no mundo, né?
claro que os brasileiros, naquela época, eles não tinham tido ainda o boom de virarem globais. Que agora eles são globais, os brasileiros. E acho que medianos até no sentido de tentar equalizar um pouco com o dinheiro, nossa moeda, né? Não medianos em talento, Exato. mas medianos em dinheiro. E aí depois eu fui olhar para uma outra coisa também, que era países com necessidades econômicas, dificuldades econômicas, naquela época, que tinham coloristas. Então, Argentina, a Grécia, a Espanha. Grécia, caramba. Olha você abrindo o mapa de novo. Budapeste. Peguei esses coloristas e comecei a representar eles no mercado. E aí, quando a gente começou a trabalhar e contar para outros lugares e tal, a gente deu o nome de Licor, porque eu teria que vender isso para os meus concorrentes, né? Foi a primeira coisa que eu abri para vender para os concorrentes, então dei o nome de Licor. E nesse momento, os pedidos vinham para lá. Vocês têm comp também? Vocês têm pós e tal? E a gente, não temos. Só que eu na Santa tinha. Eu disse, cara, eu vou pegar tudo aqui que tá na Santa de pós, e aí renasce a Licor. Peguei toda a pós que eu tinha na Santa e joguei pra dentro da Licor com o nome de Licor. Então, ela renasceu com um cliente fixo grande que era a Santa, né? E aí trabalhando no mercado também. E hoje a Licor, ela não é só mais cor, né? Não. Ela é cor, ela é pós. Mas é sempre nesse lugar de representação desses talentos da pós-produção, né? Hoje já tem gente fixa. Na verdade, a galera que era da Santa se tornou fixa, tem mais gente fixa. Mas uma coisa que sim, né, ela nasceu totalmente remota, né? Ela não tem um espaço físico que seja usado para desenvolver os projetos. Ela tem aquela sala que ainda foi a sala de cor, que a gente usa para apresentação de projetos, ou quando ainda um colorista é representado para alguém, a gente usa aquela sala. E isso foi estratégico na pandemia, porque a gente já estava há 1 ano e meio pensando em trabalho remoto e desenhando os processos. Então foi estratégico ali também. O fato de nós termos também ficado bastante tempo em Porto Alegre e São Paulo nos deu uma noção de não tem como você esperar todo mundo chegar para você falar de alguma coisa. Exatamente, as coisas vão acontecer e a gente tem a tecnologia já para isso acontecer, né? Aliás, a gente tem a tecnologia há muito tempo. Há muito tempo, só que a gente usava pouco. Mesmo na época de Porto Alegre e São Paulo, eu lembro que a gente não usava muito Zoom. Não. A gente usava muito e-mail e fazia às vezes umas ligações. Lembra aquele treco que parecia uma aranha que ficava em cima de uma mesa? Horroroso. Horroroso, sim. A gente tinha aquele troço lá pra falar com as pessoas. Fazer o conference. E era um horror aquilo ali. Mas já tinha o Zoom, já tinha o Skype, não lembra? O Skype era bem popularzinho e a gente não usava. E a pandemia acelerou isso aí, foi ótimo. Foi ótimo. Porque como produtora ainda na época que trabalhei em alguns lugares que eram internacionais e às vezes o diretor estava fora. Por exemplo, vou usar a Lândia de exemplo, mas às vezes o Saavedra estava fora, chegava um projeto para ele e ele tinha que fazer uma ligação, ou às vezes ele tinha que no meio do projeto ir para fora e precisava fazer uma videoconferência. As agências falavam, nossa, mas a gente vai fazer uma videoconferência? Nossa, mas quando ele volta da Europa? Será que ele não pode vir aqui pegar um briefing quando ele voltar? Não, querido, ele entra aqui no Zoom. Ele faz aqui com você, a gente abre meu computador, ele te vê. Mas era super estranho, né? Pegar um briefing. Oi, alô, tudo bom? O que vocês estão fazendo? Vocês podem vir aqui umas 5 horas pegar um briefing pessoamente? Você fala... Eu fui pro Rio umas vezes. Não tô fazendo nada. Eu fui pro Rio umas vezes pegar briefing. Cara, a gente era... E a gente estava antes de entrar aqui, né, falando um pouquinho sobre a tecnologia abre caminhos e às vezes, mais do que isso, ela faz emergir coisas que eram muito do passado e estavam na nossa época. E eu acho que essa era uma. A gente já tinha tecnologia, só que a gente não aplicava. Não, e as pessoas também não aceitavam muito. Não é nem... Acho que até nessas vezes em que a gente tentou fazer isso, né? De uma maneira assim, mas a gente abre aqui um Zoom. O Zoom é pra isso. As pessoas falavam, não. Mas que foi um pouco do que você trouxe de falar. Existe uma regra. E ela não muda. É desse jeito. As pessoas vêm aqui pessoalmente pegar o briefing. Imagina que a gente vai fazer um Zoom. Sendo que, sim, é tão prático. Vamos abrir aqui, vamos fazer. Aí vem a pandemia. Zoom, pacote, Zoom, lá. Mas, voltando. Você também tem uma plataforma de pesquisa. Sim, que se chama So Good. A gente... Enfim, tratamento é aquela coisa, né? A gente gasta muita grana com esse... Essa etapa. Essa etapa e é quase um produto, né? Mas é um produto que não é pago, então a gente precisa, para fazer negócios, ter esse produto viabilizado. Então eu montei lá atrás uma plataforma de pesquisa
para que os nossos diretores conseguissem armazenar essas referências e poder retornar mais fácil e tal. Só que quando eu fiz, eu achei tão legal que eu resolvi deixar público, porque qual que era o meu desafio? Se pouca gente usar, se só os meus diretores, na época era só Santa, só usar, o tempo que para ter muita referência ali ia ser muito longo. Então eu abri para que mais gente usasse. Que se alimenta, as pessoas alimentam. Isso, elas vão criando muito uma lista, legal. vão botando lá e alimenta. A gente está agora realmente fazendo a segunda etapa dela, agora com mais tecnologia. Mas isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez de uso da tecnologia para fora. Outra coisa que a gente lançou no final do ano passado também foi um sistema de fazer plano de filmagem, não sei se você viu. Ah, eu vi. Chama então, Paper. Quando você fez a API, tinha algumas coisas lá. Uma na época que eu lembro que eu achei que foi muito massa, e agora eu não lembro o nome, me desculpa, era o lance da conscientização da reciclagem. Você lembra? Exato, claro. Ainda tem isso. Claro, e o output de tecnologia disso é o paper, porque a gente tem um consumo de papel, de impressão... Que era enorme. Enorme. E assim, e também, pô, é muito maluco, porque você põe a sua equipe de assistente de direção, né, a ficar até o último momento na produtora imprimindo coisas. Aquilo lá. E a gente trabalha numa coisa muito dinâmica. Então, o papel que chega e entrega para todo mundo no set, que dizia primeira cena às 7 da manhã, por um atrasinho já não é a primeira cena e você tem impresso 80 planos para as pessoas estarem com uma coisa que não se atualiza na mão. Aquilo ali, para mim, é igual não usar call, né? Não usar. Exato. Exatamente. Não, e o pior aí acaba essa diária que atrasou. E aí você tem que refazer tudo e imprimir tudo de novo. Então você sai de uma diária exausto, acabado, tendo que refazer tudo isso, indo imprimir. E aí você tem essa coordenação sem visibilidade nenhuma, porque ela tá lá na produtora sem saber como é que tá indo o set. Você tem o cálculo de reordenar uma cena inviabilizado no papel, daí tem que abrir o computador. E então o Paper resolveu isso tudo, assim, a gente está trazendo muito uma visão de automatizar esse processo, mas não só para o set, mas para antes. A gente está tentando que quando chega um orçamento, ou o orçamento está próximo de aprovar, a gente já lance no Paper e comece a fazer um planinho de filmagem. Ai, que demais! Porque assim, por mais que seja muito simples ainda, você sabe, cara, eu orcei 2 diárias. Exato, isso que eu ia falar. Tem 2 deslocamentos. Então vamos começar a botar aqui. Se uma casa for no Morumbi e a outra for em Alto de Pinheiros, quanto tempo? E o Paper dá isso, ele dá no Google, né? Ele diz ali a distância estimada. E aí, óbvio que a assistente de direção tem a capacidade de saber que o tempo no trânsito é só uma coisa versus o tempo de carregar e descarregar, né? Então a plataforma ela tem algumas tecnologias acopladas ali que ajudam, né, na verdade, que é isso que você falou, o tempo de trânsito que o Google dá, entre outras coisas, assim, que vocês programam para meio que ser automatizado. Exato. Muito legal. Tem a principal coisa delas é o recálculo, né? É você recalcular a cada momento. Isso que eu ia te perguntar. E aí, como que é? Online mesmo? Aí não imprime? Não imprime. Quer dizer, ele tem um módulo, como a gente também abriu pro mercado, primeira coisa que a galera ia perguntar, tá, mas eu não tenho como imprimir? Então ele tem um módulo de exportar PDF. A gente pede que não imprima, né? Mas é ótimo porque daí o PDF fica sei lá, para mandar pra agência. Mas o mais legal é mandar o link. Porque aí o cara tá no set, ele vai vendo os quadradinhos se marcar. Ele pode acessar o link. Ele acessa o link, só demais. Que ele não atualiza. Não consegue atualiza é assistente de direção. Então, esse projeto foi feito por mim e pela Paty Egger, que é minha assistente de direção há muito tempo. Foi quem eu mais trabalhei. Então, a pessoa tá no set vendo o plano sendo atualizado, vendo o impacto daquela última cena que atrasou, para onde tá prometendo que a gente vai ficar na diária, pra coordenação ficar lá acompanhando e vendo. Cara, se acontecer isso aqui mesmo, será que não é melhor botar essa cena para outro dia ou fazer? Então está se criando estratégias porque o dado está sendo, né, atualizado visto ao ali. vivo. Uhum. Mas para mim ainda faltam coisas nesse projeto que é para o planejamento ainda. Eu acho que a gente tem muito mais o que saber aprender a planejar a produção. A gente mercado, é muito bom em executar. Diz, né? Todo mundo. O mercado todo, né? Nós todos do mercado. Mas eu acho que essa coisa da autoralidade que se dá para o diretor. E a falta... E não se dá para o produtor? Não se dá para o produtor. E a falta de
de espaço que se tem, assim, de... na verdade, seguir regras também, mas de querer questionar um pouco a equipe técnica, que nos faz a levar coisas do tipo, a lista de luz de um filme é feita depois do scout, que acontece, tipo, 1 ou 2 dias antes de filmar. Essa pra mim é uma das principais coisas que a gente tem que aprender com tecnologia, com dados ou com magia, com o que for, a melhorar. Por quê? Se eu tenho a capacidade de, na hora de estar mandando um orçamento pro meu cliente, de botar quanto é o valor da lista de luz, por que eu tenho que esperar até um dia antes para saber qual é a lista de luz? Então, isso eu quero que o paper comece a elucidar de alguma forma. Se não for o paper, vai ser o paper com junção de alguma outra coisa, para que a gente, quando começa o processo de orçamentação, a gente já possa ter subsídios históricos e o que mais for para impedir que sejam feitas promessas na PPM inviável de cumprir, que a tabela de orçamento não comporte. E isso vai, e aí eu concordo muito com o Henrique, vai para o lugar do diretor. Lugar do diretor como um produtor também. Sim, porque com certeza. A coisa de resolver aquele problema, né, diante aos seus limites, vai fazer o seu filme ficar melhor. E não o contrário. Porque a batalha travada de você ter tudo o que você quer, num orçamento que não comporta, ou ele leva para a produtora se ralar e você não parecer um diretor que é interessante para aquela produtora, ou leva para você ter tudo que você quer em baixa qualidade. Que não adianta de nada. De nada. Não, e é muito louco disso que você tá falando, isso tudo que você tá falando, porque é muito a experiência, né? A gente trabalha, a gente conversando um pouco antes, você falou uma coisa que é isso. O mais difícil é o orçar e o produzir é fácil, porque a gente tem muita gente boa trabalhando. Tá, mas aí se a gente tem muita gente boa, se a gente já... eu acredito que os roteiros que a gente faz hoje em dia são roteiros que eles já foram feitos, basicamente, né? Assim, eu digo, não só de ideia, mas assim, uma casa, ou com piscina, ou, né? São... As locações, o que a gente vê, não é nada que assim, nossa, nunca se viu antes. Então, quando a gente traz uma pessoa boa e a gente fala, vai ser isso, uma casa, mais ou menos isso, por que também demora tanto para essa pessoa trazer uma lista, né? Ou pensar... Exato. Ou virar e falar, eu preciso visitar para daí eu fazer a lista. Você acha que... Porque tudo tá muito atrelado, obviamente, à locação que é aprovada na PPM, e daí você vai... Também, mas tem esse lugar que eu fico na dúvida, entendeu? Eu acho que antes a gente tinha mais escassez de tecnologia e um pouquinho mais de tempo. Tá. Então, a gente tinha o tempo para ver a locação que foi aprovada e então traçar nosso plano. Hoje encurtou muito. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente caminhar para um lugar onde a gente faz 2 planos de filmagens das 2 locações que estão indo para a PPM, porque a tecnologia nos permite fazer planos mais rápido, do que esperar a definição. E aí talvez a gente abra 2 caminhos mesmo. Se a PPM aprovar essa locação, nosso desenho de produção é esse e ele impacta ali. Essa outra aqui, o impacto é em valor, mas reduz o tempo porque é mais perto. O que faz isso acontecer? Bom, a gente poderia talvez dividir essa informação com o cliente e a agência dizendo, galera, essa locação aqui, ela tem o benefício de nós podermos filmar mais tempo cada uma das cenas. Isso hoje em dia não tá tão em jogo ainda. Claro que um produtor experiente sabe disso, um diretor experiente sabe disso, mas a gente não expõe, exato. Não expõe tanto. Então eu acredito que a gente vai poder fazer melhor essa parte de planejamento e chegar mais munido de dados numa PPM, num scout. Eu adoraria que o Scout se tornasse uma ferramenta de validação de um plano e não de desenho de um plano. Isso é muito legal, isso é muito, muito foda isso que você tá falando, porque ao mesmo tempo a gente vive cada vez mais a pré do que a produção em si, né? Com isso que a gente começou a falar, de tratamento, de pensar no filme, de fazer o orçamento. E cada vez mais é isso, assim, a gente chega o roteiro, pega o briefing, aí a gente pensa num tratamento mediante o que a gente tem ali de verba, que é alguns desafios, aí conseguimos... criativamente ir para uma negociação, e às vezes na negociação a gente tem que repensar tudo isso. Total. A gente tem que voltar todas as casas e fazer quase um rebriefing às vezes, né? Porque
Tá, mas eu tinha pensado assim, esse meu tratamento são 2 diárias. Agora, pra eu fazer essa negociação, então talvez eu tenha que chegar em 1 diária. Então daí vai cair um monte de coisa. Então eu preciso falar com a criação de novo pra validar que essa parte criativa vai ser feita, mas essa parte aqui a gente vai perder, se tá todo mundo ok com isso, pra eu chegar na grana. E então a gente tem mais, talvez, não sei se tempo, tá? Mas a gente tem mais etapas na pré que mais antes a gente... interatividade, né? Antes a gente não tinha. Exato. E eu acho que essa coisa do orçamento, que ela demanda muito, né? De toda a equipe, ela vai gerando um certo conhecimento do projeto que nós estamos falando, mas parece que aquele conhecimento, ele escoa apenas em número. Ele vira apenas soluções para o número dar certo. E se a gente usasse essa energia para dados, se o projeto entrar, a gente já ter esses dados, já ter isso melhor trabalhado, já porque é isso que você falou, a gente gastou mais tempo ali às vezes, e não às vezes, eu acho que quase sempre a gente tem mais tempo para orçar do que para produzir hoje em dia. E é louco isso, né? Porque a gente tá vivendo esse momento agora. Porque com as mudanças das verbas, das realidades, pós-pandemia, impactos do influencer, dos nossos concorrentes e tudo mais, pra gente conseguir fazer o que chega pra gente, a gente tem sempre um desafio. Ou em algum momento vira um desafio, né? Principalmente de verba. E aí a gente fica mais tempo indo e voltando, reorçando, repensando. E é louco, né? Porque talvez esteja realmente na hora da gente começar a tentar ter mais essa organização ou conseguir antecipar mais coisas pra chegar na grana, inclusive. Exato. Porque quando você fala isso, né, da lista, de ter algo já pensado, já começar a jogar o plano lá, é uma coisa que quase que entra já um pouco nisso, né? Se eu já orcei, já jogo lá um plano, já entendo mais ou menos como vai ser do meu deslocamento, meu isso, meu aquilo, você já consegue antecipar algumas coisas. Exato, e eu acho que você trouxe uma coisa muito legal também, que é que a gente se repete muito, né? A gente parece que cada projeto é totalmente individual, mas se você dá um passinho pra trás, cara, a cena gamer tem todos os jogos, né? Exato. Em todos os filmes. A cena do... né? Tem várias cenas que se repetem por geração, assim. E eu acho que, para além disso, tem uma coisa que é... Se a gente olhasse o extrato do que está sendo produzido sobre essa ótica de se repetir, quem sabe a gente estivesse descobrindo coisas que no corte final que vai pro ar, ou mesmo um Director's Cut, o que for, o esforço que a gente tem para fazer, ele é menor do que estava no shooting. Porque às vezes ele virou mais tempo de produto, mais plano fechado, e aquele plano grande que aparece no filme, que é um só, ele foi dissipado em termos de investimento em várias outras coisas que não apareceram. Então a gente não tem nem aquele plano que é caro e representa no filme, que é na verdade o único plano aberto que no final foi pro ar. Verdade. Em troca de não ter planejado que realmente várias coisas que eram laterais acabaram consumindo. Então, se a gente olhasse e soubesse, putz, um projeto desse valor de grana, geralmente ele tem 3 planos abertos. Por que eu tô te falando isso? Porque eu olhei aqui, eu tenho os dados de todo o mercado nos últimos 3 anos. Eu tenho isso aqui. Variações, tira de cima, tira de baixo, o que não tem, mas a média é essa. Vamos fazer então um planejamento sobre 3 planos grandes abertos e o resto são 50% de planos fechados? A gente não tá nessa nuance ainda, né? Hoje a gente decupa, parecendo que cada projeto é uma novidade e muito respondendo que as linhas da planilha nos pede. Então acho que tem um espaço aí, eu acho que tem um puto espaço para olhar para outras camadas de análise, que aí são só realmente os dados e as coisas que vão nos trazer. E deixar talvez um pouco de lado esse apego ao é feito desse jeito, porque às vezes falando assim, vira uma coisa que é tão prático e parece tão fácil, que eu sei que não é, né? No dia a dia tem isso que você falou, várias nuances, vai e volta. Mas talvez tem coisas que a gente deveria abrir uma conversa de ser mais prático, né? Que isso que você falou, no fim são 3 planos abertos, quais serão? Exato. Porque senão, também tem muita coisa que a gente acaba filmando e não usa. Exato. E às vezes, além do filmando e não usar, eu acho que tem outra coisa que a gente esforça demais para um plano que não faz diferença no filme. E aí você tem um esforço que é às vezes por medo de um diretor de arte de se sentir depois esnucado no set e ele não confia
que aquilo ali vai ser só daquele tamanho mesmo, de um diretor de fotografia que teme que em algum momento alguém mude de ideia e queira ver tudo. Então, existe os pré-requisitos. Eu acho que se a gente resolvesse melhor os pré-requisitos, isso é uma coisa da nossa geração, não é só de filme, tá? A determinação de pré-requisitos. Se isso estiver bem resolvido, a gente tem muito mais eficiência. E aí você pega e olha para o nosso processo de novo. A gente vai e valida isso com storyboard, né? Como é que alguém vai acreditar realmente que o diretor vai fazer um quadro daquele tamanho? Porque é uma ferramenta muito rudimentar, é incrível. Nossa, mas a gente valida com uma ferramenta muito rudimentar. Eu conversando com o Vitão, né, virei pra ele e falei, e os animatics? Quando eles vão acabar? Porque eu falei justamente por causa disso, assim, tudo bem, eu entendo, tem uma função, né, eles existem, os profissionais trabalham com isso, tá tudo bem, mas é um pouco esse lugar, né, de funcionalidade, ou ele ser realmente algo que ajuda, mais ajuda do que atrapalha, porque quando a gente vê, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, ou muitas vezes o que tá no animatic sai outra coisa no filme, mas às vezes se criou algo em cima disso, que é um pouco também do que a gente tá falando agora do shooting, né, do storyboard, porque às vezes você coloca ali no papel de um jeito, porque era o que deu, porque na hora de filmar... Um diretor de criação, uma vez... me falou uma coisa muito, muito legal sobre Animatic. Ele falou assim, cara, Animatic é uma coisa perfeita, só falta uma coisa, o diretor. Né? Porque, cara, você vai pegar toda a sua execução que você vai fazer com o diretor, porque você não tá fazendo Animatic para não fazer com o diretor. E você pensa e põe um monte de pensamento em cima daquilo ali, sem ter o diretor. E depois você escolhe o diretor a dedo. É maluco, né? E aí você escolhe o diretor a dedo, não usou um diretor que seja ele ou outro para fazer aquele storyboard, aquele Animatic, e tenta que seja filmado o que tá ali. Mas aí abre espaço também para isso dos requisitos, né? Eu acho que o Animatic ele serve de âncora para pessoas que não têm a subjetividade. Não, com certeza, é isso. E validar. Então, assim, quem sabe ao invés de acabar com o Animatic, quem sabe a gente não deixa ele uma peça dirigida real por pessoas que conseguem contar uma história, conseguem fazer aquilo bem, para que depois ele se transforme. E aí o mundo do 3D vai muito bem nisso. O mundo do 3D não tem capacidade de ficar renderizando todas as cenas para ver o que ficou bom. Então os caras são muito bons em previsualização. Eles vão fazendo a coisinha cinzinha lá, tu não entende nada no dia 1, no dia 2 tu entende um pouquinho mais. Aí tu vai indo, daqui a pouco tu viu o filme 12 vezes antes de ver a primeira coisa colorida. A gente ainda trabalha muito na coisa da surpresa. É muito legal, né? Isso, cinzinha. Porque aqui a gente só tá vendo o movimento. Aí você vai ver o movimento e você fala, beleza, é esse movimento mesmo. Aí no segundo dia, sei lá, você vai vendo uma outra coisa. É essa forma? É essa forma. Agora tem o nariz. Agora tem esse nariz. Vocês gostam? A gente pode fazer desses 3 dias? Não, vamos nesse. Aí de repente você vê pronto, você fala, caramba, que perfeição. Mas é isso, muitas etapas. Tanto que ainda é uma das poucas coisas de prazo respeitado. Não sei, vou me arrepender muito de falar essa frase, mas é uma das poucas coisas ainda um pouco mais respeitadas, porque o áudio, coitado, não tem mais prazo pra fazer nada. Às vezes é isso, a gente perde tanto mais tempo na pré, e aí na hora de produzir tem que sair correndo. Mas se é um filme que tem 3D, aí você consegue por mais não tempo, tem né? o que fazer. Você fala, depois do offline eu preciso de 30 dias, por causa disso, porque vai ter muitas etapas até chegar no resultado. Exato. Mas enfim, mas... por esse motivo, né? Exato, de determinar os requisitos, mas olha que o 3D, ele também tem o seu diretor. O diretor, ele não entra depois do animatic feito, né? Ele tá dirigindo tudo aquilo que vai sendo um processo incremental. Eu acho que a gente aqui no Brasil, pela autoralidade que o nosso mercado se desenhou, a gente cria momentos de muita intensidade e muita surpresa, que é a nossa PPM aqui, ela é muito mais uma caixinha de surpresas. E o nosso offline também é muito mais uma caixinha de surpresas comparados com os projetos gringos, né? Os projetos gringos, a PPM é uma validação de tudo que foi se vendo durante o processo. Já se viu elenco antes, já se viu locação antes, tem as preferidas do cliente de locação, tem as preferidas da agência de casting, e aí vai se montando aquilo mais incrementalmente. Aqui ninguém viu, e alguém te pergunta, e aí, tá linda a PPM? Né? Aquela coisa, é uma surpresa, você vai encantar todo mundo, ou alguma coisa vai cair e tal. Eu acho que isso talvez esteja próximo de também mudar, até porque os clientes estão
estão tendo mais experiências de produção, né? Às vezes as agências também, mas globais, acho que vai mudar um pouquinho da gente abrir um pouco mais essas coisas antes do dia da PPM. E isso que você tá falando funciona. Tem muita coisa fora que funciona e que a gente poderia se inspirar para tentar trazer para o nosso processo. Mas é isso, assim, funciona muito fora também por essa questão, talvez, da gente confiar um pouco mais no trabalho da produção. Sinto eu, sim, né? Sim. Porque eu acho que fora é isso, assim. O que eu sinto de diferença no Brasil é que fora a produtora, ela vem para executar mesmo um papel que mais ninguém consegue fazer. E aqui no Brasil eu sinto que todo mundo sabe fazer o que a gente faz. Todo mundo opina como soubesse. Opina como soubesse. Então, assim, a galera da agência sabe dirigir, sabe produzir, sabe me dar sugestão, às vezes, do que eu tenho que fazer ou não pra resolver um problema de um set. E aí eu fico assim, tá, legal todo mundo querer participar e entrar, mas às vezes não é uma solução. E muito pelo contrário, às vezes a gente fica girando tanto em cima de um pedido que a gente tem que tentar fazer porque veio e, cara, não funciona. E se você fala não funciona, vira um grande problema. Mas, assim, estou te falando do meu expertise, que talvez isso não funcione desse jeito, vamos tentar outro jeito. Enfim, tem um processo aí que talvez, pra gente ter outras etapas acontecendo antes, talvez essa conexão de confiança e deixar a gente trabalhar tenha que ser um pouco mais conquistada, não sei. Um ponto, é legal. Eu acho que só que é arriscado demais a gente botar tudo num documento só e apresentar de uma vez só. É arriscado, mas por exemplo, você já tentou mandar coisas antes? Já fiz, algumas vezes eu fiz. Porque e como foi? Foi bem. Foi bem? Foi bem porque, sabe o que eu acho que acontece? Surpresa, hein, pessoal? Eu acho, não, principalmente elenco e locação. São as duas coisas que eu gosto de abrir antes. Por quê? O elenco, por mais que tenha um fator técnico envolvido, são pessoas se identificando com pessoas, né? Então, existe um fator de identificação. E o risco de você levar elencos que você se identificou como diretor e cair na PPM, e você ter que fazer aquela etapa muito rápido, depois, de um dia pro outro, é um risco pro seu filme. Então, é claro que você vai fazer mais reuniões, é claro que sem apresentar o elenco, as pessoas vão desgostar de coisas que você gosta, mas você vai começar um diálogo e que parece ter um pouquinho mais de tempo. Então, já fiz com locação também. Locação, eu fiz por um motivo bastante específico, porque eu queria apresentar previsualizações 3D no lugar certo que eu iria filmar. Era quase meio técnico, né? Era um set bastante técnico, então eu precisei que isso fosse aprovado antes. E aí, quando eu vou filmar fora, às vezes que eu fui filmar fora, ali é mais maluco ainda, porque a gente perde como diretor um pouco desse controle. Aqui a gente tem o controle, né? Não, manda antes porque o diretor tá pedindo. Sim. E tal. Fora... O produtor. Vai ter uma produção de elenco, você vai receber as opções, a agência vai receber as opções e o cliente vai receber as opções. Tudo junto. Cada um vai marcar suas bolinhas verde ou vermelhas e depois tem um callback, que é uma coisa que eu adoraria fazer nos filmes aqui no Brasil sempre. Por quê? Você fazer um callback de um elenco que você já sabe que o cliente gosta, você dirige o teste, faz uma coisa um pouco mais elaborada para ver se aquela pessoa funciona. Então, enfim, acho que tem coisas boas no processo de fora que eu gostaria de implementar. Mas é muito legal isso que você falou, porque eu acho que validando ainda um pouco mais, né? Porque você recebeu, a agência recebeu, o cliente recebeu, cada um marcou tão simples quanto que gosta, chamou para um callback e deu certo. Ou não, né? Enfim. Eu acho que às vezes fica muito nesse lugar de o diretor tem que escolher, aí a criação tem que escolher, ou a agência tem que escolher, aí chega no cliente. E às vezes a gente vai ou matando ou perdendo coisas até chegar no cliente. E não, além disso, né, a gente tem uma reunião super política, né? Que tá o cliente ali na frente do diretor, que talvez nunca tenham se visto, salvo que já tenham filmado antes. E você não tem, por exemplo, um elenco que o cliente diz, adorei essa moça, e a agência odeia e o diretor não é o preferido? Ninguém diz assim, esse não é o meu preferido, a agência, eu também não gostei dessa. É raro acontecer isso, porque você tá numa tensão ali que você tem 1 hora pra provar as coisas, não pra dizer exatamente melhor. Quando você faz isso por Dropbox, que você marca vermelho, o próprio cliente vai se sentir um pouco
Cara, se a agência marcou vermelho, o diretor marcou vermelho, será olhar mesmo pra que essa isso. pessoa é boa? E isso não tá bem claro, porque ao que parece naquela pasta, e a gente sabe que não é verdade, todo mundo tá super indicando tudo que tá ali dentro. E na verdade existem preferências, existem nuances, existem um monte de coisa. É verdade. Que às vezes, como diretor, boa parte da narrativa na PPM é você ir levando as pessoas e puxando gancho pra provar quem você quer, né? Então, mas é muito um teatro feito em 1 hora, né? Exato. Nossa, tem que dar tudo certo ali, né? Mas é bem provocativo, assim, isso que você traz de pensar um pouco mais até pro nosso sentido de produção ser mais saudável, né? Porque no fim das contas, quando a gente sai de uma PPM e tá tudo reprovado, ou nada tá bom... Vira um caos. Vira um caos. E o filme nunca fica bom. E você tem 2 dias, normalmente, antes da filmagem. Então, é ruim pra todo mundo, né? Em contrapartida, entra talvez quase naquele lugar que a gente falou do Zoom. A galera não faz porque não tá acostumado. Ou fala, não, é desse jeito, a gente vê tudo em PPM. Exato. E não é desse jeito, a gente pode criar um novo jeito, né? Exato. Eu acho, teria que ver alguma outra coisa, não tão grave, tomara que com a pandemia, pra gente aprender a fazer isso, né? Mas eu vejo com bons olhos a gente espaçar um pouquinho mais. Claro, aí tem tudo que vem de bom, tem de ruim também. Você fazer um trabalho com agência gringa, você faz 18 reuniões pra fazer um filme, né? Porque você tá sempre reagrupando e vendo. É cansativo a pré também, porque tá todo mundo aprovando as coisas espaçadas 20 vezes a mesma... em migalhas, né? Mas de alguma forma despressuriza a PPM, você não chega numa PPM com coisas fundamentais a serem reprovadas, né? Então, ou até a filmagem. Não tem erro. também, Já azeitou tanto na pré já se falou tanto. que você vai chegar ali, vai filmar e vai embora. Isso me parece dizer um pouco ao nosso povo, assim. A gente faz prédios da mesma forma também, né? A gente não faz... O americano, ele fica 2 anos no estúdio de arquitetura desenhando o prédio e faz em 2 meses. A gente faz 2 meses ali no rascunhozinho, vai pra terreno de obra e fica 2 anos fazendo coisas, subindo e desfazendo e refazendo. Porque, de certa forma, o nosso tempo pessoa é mais barato que o tempo pessoa deles. Eles não têm como desperdiçar 200 pessoas trabalhando se 2 podem planejar mais para elas trabalharem menos, né? Eu acho que é um pouco do que a gente tem também como estrutura de nação. Os nossos sets são mais populosos. A maneira como se pensa, né? Nesse lugar de realmente, que você falou, de ser mais práticos, porque custa mais caro, então não pode ficar perdendo um tempo ali. E talvez a gente consiga, infelizmente, fazer isso, ter mais tempo de set com as pessoas, apesar de que agora não, né? Muitos sindicatos. Não. Mas bom é que isso. Não, né? Bom que não. Que bom que não, Porque que é uma reeducação para toda a cadeia, né? Toda a cadeia, porque... De produção, de criação, de cliente, todo mundo tem que entender isso. Porque quando você falou do plano, né? O cliente ou a agência ficam ali no link vendo que mudou o plano e aí se atrasou. Era das 7, começou 7h15. Ou mesmo um plano que atrasou, que ia terminar 7h30 e terminou 7h45. Às vezes ele termina 7h45 porque pediu 3 diferentes jeitos de fazer a mesma coisa, que talvez você só vai usar um. E aí é bom que a pessoa vai ver que isso atrasou 15 minutos. O impacto, é claro. O impacto. E eu acho que tem uma coisa que, e de novo, voltando à autoralidade, né? Parece que a gente não consegue ainda dialogar de maneira claríssima por aqui de um pedido que surge no set ou uma reprovação de algo que já estava aprovado que surge no set. Parece que é muito estranho ao executivo para... A gente estimou aqui que isso é um impacto de 1h30. A minha equipe não vai ficar mais do que esse tempo trabalhando, então a gente vai ter que tirar 1h30 de trabalho. A gente vai mesmo alterar isso, que já estava combinado, ou vamos seguir nosso plano? Porque se a gente for para a questão de alterar, a gente teria que riscar alguns 2 planos aqui junto do diretor para garantir a nossa jornada de trabalho. Isso, assim como falar com dinheiro na frente da criação, são coisas proibidas, verdades cristalizadas que alguém disse lá atrás. Quem? Quem disse? Então. E não pode. Então, você não pode falar de dinheiro com a criação e você não pode falar de dinheiro com o cliente. Tá. Não podemos. Não podemos. E a gente vai seguindo. Então é isso.
vai seguindo e vai criando, talvez até mais. Precisamos falar sobre Kevin. Exato. Porque vira um grande elefante branco ali, às vezes, né? Que tá ali todo mundo meio que sabendo e ninguém fala sobre, porque não pode. E aí você fala, pô, que horas a gente vai quebrar essa barreira de poder falar sobre as coisas sem parecer uma ofensa? Porque não é uma ofensa. A gente só tá tentando todo mundo como um time fazer. Às vezes eu vejo pessoas que estão se casando, assim, pessoas que vão casar e estão fazendo festa de casamento, né? E, cara, é tão maravilhoso aquilo ali, porque o cara vem assim, ó, eu tenho 3 convites aqui, um que é dourado, o outro é com relevo e o outro é no papel branquinho. Eu quero de relevo, tá, 5 mil a mais. 5 mil? Tem o branquinho que é só 2 a mais. Eu vou no branquinho porque eu quero botar o uísque 18 anos e não o uísque 12 anos. Os trade-offs são feitos a cada momento, porque as coisas são apresentadas de forma clara e o dinheiro tá sempre regendo a conversa, porque a princípio é uma produção baseada num budget. Parece que nós, depois que aprovou o trabalho, o dinheiro é meio proibitivo e os olhares são assim, não fale de dinheiro, não fale de dinheiro. Cara, Bom, isso é uma coisa que abre espaço para muita coisa. Eu acho que quando você tá fazendo negócio e você não pode falar de dinheiro, é o quê? Então vira só relacionamento? O nosso business vira só relacionamento? E ao mesmo tempo, como que a gente tá ignorando o dinheiro se é o dinheiro que faz tudo aquilo acontecer, né? E as escolhas são feitas baseadas no dinheiro que a gente tem pra aquela campanha. E afinal, a gente passou um mês falando de dinheiro, né? Antes. Exatamente, um mês falando de dinheiro. Pra caber no dinheiro. E não só caber no dinheiro, porque às vezes volta, o retorno não é o dinheiro, a maioria é que o dinheiro tá errado, né? Mas às vezes volta assim, você pode alterar na carta que você botou que são 2 stories, só que tem que ser 2 verticais e 1 story. São requisitos minúsculos, né? Que tem que até aquele processo serem qualificados. Depois, se muda alguma coisa daquela, se você falar com dinheiro é meio, não pode. Não, é assim, aquilo que você botou na carta, um vertical, na verdade agora vão ser 15. Só que não pode mudar o que tá orçado. Aí você fala, E por que a gente fez isso por um mês? Então a gente poderia ter começado no dia 1. Você podia trocar depois. Mas eu não posso cobrar agora, sendo que aumentou. Tá. Por que não? Porque eu tenho que dar um jeito de fazer. E eu acho que isso abre um problema... Que às vezes, assim, cara, se a agência é tua parceira, trabalha contigo com bastante volume e ela, por algum motivo, errou ou precisou no processo... Sim, acontece. Seria claríssimo dizer, cara, tive um problema aqui dentro, isso aqui eu queria saber o impacto com vocês, vai ser tanto, tá? Beleza. Tipo, temos uma parceria pra fazer. Mas agora, aquele assunto, o cliente não tem mais dinheiro. Cara, é tão vago o cliente não tem mais dinheiro, né? E tipo, o cliente não tem mais dinheiro e ninguém mais tem ideia. Pra sanar, ou pra tirar, ou pra mudar, porque, cara, o cliente não tem mais dinheiro e ele quer mais alguma coisa, tem 2 caminhos. Um é tirar outra coisa que ele se importa menos, pra fazer uma troca, ou é simplesmente dizer pra ele que não dá, porque a gente já tinha acordado que era de outro jeito. Eu acho que e aí por que eu falo da autoralidade? Porque eu acho que antes os projetos eram feitos meio como uma encomenda para um diretor. E o diretor deixava a sua atividade, que era fazer filmes de cinema, para fazer um filme de publicidade sobre uma encomenda. Então aquele era um lugar tão intocável, que não se falava de dinheiro, não se falava de requisitos, não se falava de... E chegava o cara lá e um dia dava um play num filme numa sala, né? Então mudou, a gente tem que falar mais de planejamento, mais de dinheiro, mais de outras coisas que fazem parte do nosso crescimento também como profissionais. Né? Que, de novo, desce essa coisa um pouco de não ser só sobre relacionamento. Eles não estão filmando com você porque você é uma pessoa legal ou... Não, é porque eu gosto do seu trabalho, porque eu acredito, eu gosto de trabalhar com você, eu gosto do jeito que você trabalha, né? Exato. A sua entrega, seja também criativa, mas também de processo. Exato. Porque isso tem muito valor. Isso tem muito valor, exato. Exato. Então isso aqui tem um jeito que eu penso e te apresento numa forma que é mostrar o que eu tô orçando e o que é o custo. E depois se muda lá na frente, a gente tem que ter a mesma maturidade de agora, de estar falando antes de aprovar, para depois. Cara, total. Tá aqui, ó. Né? Acho que parece muito tópico, mas na verdade é muito óbvio. É muito óbvio, E eu acho que isso tem muita conexão com a maneira como você pensa e acaba trazendo isso para os seus negócios, né? Porque eu acho que você acaba criando
esses bracinhos, essas coisas que vão acontecendo em torno, né? Que começou com a Santa, mas aí virou a Licor. Que é muito nesse lugar de quebrar a barreira que você falou. Eu não sabia, eu fui fazendo. Exato. E mesmo que agora você já sabe, eu acho que tem um lugar também genuíno de... Pô, tá bom, eu sei, mas por que a gente não pode, então, fingir que a gente não sabe? Você sabe que esse é o meu maior medo hoje em dia, assim, porque naturalmente eu precisei atrair gente extremamente qualificada e tem um monte de gente muito boa do meu lado que já faz isso há muito mais tempo que eu. E o meu maior medo é aprender demais como que era feito. Porque também não se chegou ao que era feito do nada. Se chegou ao que era feito por causa de vários testes, né? Sim. A única coisa que muda a equação era a falta da tecnologia e agora a abundância da tecnologia. Então eu fico dentro tentando achar esse equilíbrio de sempre assim, tem uma pessoa que é super sólida, experiente, que chega, e eu tenho que trazer alguém muito novo e inexperiente que promove outra visão. Porque também é cômodo, né? Você achar gente que sabe fazer muito bem. E então é assim, eu não sabia como era, agora as pessoas que estão comigo sabem, então vai ser assim. E aí eu perco o meu valor, porque de certa forma, onde eu acho que eu ponho valor é justamente em descobrir e achar coisas que eu não sabia, né? E tem uma coisa muito, muito disruptiva, assim, no que você traz, que é a tecnologia. Que eu acho que a gente vê acontecendo em outros lugares da publicidade ou outras etapas do processo, no cliente ou nas agências, sendo informação de dados que você falou que você começa a usar para, né? Se no meu set eu sempre preciso disso para a pessoa saber lá. Então eu vou criar online um jeito que todo mundo acompanhe e saiba para se programar. Então essa parte da tecnologia usando a favor da produção é muito, muito disruptiva, assim. É muito importante o seu trabalho nesse lugar, porque também acaba a história que não sei se é verdade, mas que diziam que antigamente para transportar peixe, o peixe vir fresco, tinham que botar um tubarão junto no tanque. Pra eles irem se mexendo? Pra eles irem se mexendo. Que legal, não sabia disso. E aí é tipo isso, entendeu? O tubarão que tá ali, que todo mundo fica, opa, peraí, preciso me movimentar aqui. Então eu acho que é quase como você ser essa pessoa que nos move também nesse lugar de olhar pra coisas que ninguém tá olhando. Ou porque já todo mundo olha pra um lugar só, entendeu? É legal e eu fico muito, muito feliz, assim, de ver que outros movimentos já começam a surgir a partir de coisas que eu fui pensando e fazendo e tal. É super legal, eu acho que a tecnologia ela vai estar comigo, ela vai me acompanhar porque é muito de verdade, é onde eu cresci. E quando eu tive a coragem de botar ela no centro do meu negócio, porque é isso, tipo, eu não tinha bem entrado ainda no mercado. É uma coragem, né? Eu não tinha bem entrado, não era totalmente solidificado para promover uma coisa que o mercado não esperava. O que era o centro do negócio naquele momento? O centro do negócio era a criatividade, era ser o melhor diretor. E eu fui adquirir os melhores diretores ao meu redor através de botar tecnologia no meio. Então eu inverti um pouco essa lógica e eu achei que isso de alguma forma movimentou mesmo. Mais pessoas começaram a olhar, mais pessoas são curiosas com tecnologia e me deram também, e isso é legal, e aí de novo o mercado tentando se reorganizar, né? Me deram esse lugar na mesa de falar de tecnologia. Então eu sou o cara que fala de tecnologia dentro da produção e que eu acho ótimo. Mas rapidamente tentaram me botar dentro de alguma gaveta, né? Tem umas gavetas estranhas aqui, onde eu ponho? Eu ponho ele ali e aí tem um monte de outras coisas que eu faço para além da tecnologia. Sim, que essas são meio... então não importa, né? Tem coisas, né? Para além de negócios, óbvio que eu faço também. Sou pai, sou marido, sou um monte de outras coisas interessantes que vão trazendo outras nuances também, né? E que também tem impacto e inspiram o que a gente faz. Total. Então essa coisa da tecnologia é legal que eu ganhei esse espaço, mas ao mesmo tempo não se simplifica só isso, né? Acho legal falar que a coisa da governança é uma coisa que ainda é novo um pouco para o nosso mercado, até nas agências é novo. E eu pesquiso muito sobre isso, eu gosto muito disso, de criar as relações, de estabelecer as relações, de criar ciclos que vão reabastecendo o jeito que se faz. Por quê? A gente não pode
também, por mais que nós sermos negócios que são os people business, né, feitos das pessoas, a gente não pode que se todo mundo sair, você não tenha nada. Né? Eu tô com esse negócio há 17 anos. Imagina se agora todo mundo sai e é nada. Então eu me sinto responsável por estar promovendo coisas que são o negócio. E aí o negócio é o jeito de fazer, é o jeito de acontecer. E aquilo não é só empírico, aquilo ali é instalado, né? E agora pra gente fechar, queria saber uma história engraçada, polêmica, ou enfim, tipo, algum perrengue que você passou em PPM, offline. Me conta pra gente. Tá bem. Uma vez eu fazendo um filme na África, era o segundo filme que eu fazia com a mesma cliente, Isabela, não lembro sobre o nome dela, ela era marketing de Heinz, Kraft Heinz. Tinha feito um filme legal com ela e tal, e tinha feito uma PPM incrível no dia anterior, com a criação, que é um monte de gente legal também, que trabalhou muito comigo e tá em várias agências pelo mundo hoje em dia. E cheguei na PPM, ela, Gripe, feliz de fazer mais um filme com você, tá, não sei o quê. Ela sempre fala, Gripe, agora é o momento de Heinz virar uma coisa do dia a dia, né? Então, o nosso filme é super verdadeiro, ele é realista, naturalista e tal. E eu olhei pra ela assim, Isa, eu não vou nem abrir a minha pasta de PPM aqui, porque o filme que eu tenho pra te apresentar é um filme totalmente gráfico, de humor, com uma técnica de filmagem que vai contar uma história visual. Não tem nada do que você trouxe. A agência ficou olhando e tal, mas, tipo, como eu tinha uma relação com ela que era um pouquinho para além de um diretor filmando, já tinha ido pro set, feito algumas coisas, ela disse, Gripe, me mostra, vamos ver. E o mais louco, fiz a PPM, ela aprovou toda, e o filme é totalmente gráfico, colorido, com uma técnica de filmagem que não é nada realista. Então, a gente fica pensando também, assim, dizendo, talvez tudo que eu falei aqui no nosso podcast, na nossa conversa hoje, que é, às vezes, o que está na cabeça de uma pessoa e é transformada em palavras, ela não condiz exatamente a capacidade criativa que a gente tem de resolver um problema como executivo, como produtor, e talvez a gente precise só um pouquinho mais de coragem de ser mais claro sobre o que está acontecendo, né? Abrir mais a conversa. Abrir a conversa. Demais. Muito boa essa história, que bom, que legal, que bom ter você aqui, obrigado. Foi muito, muito legal te ouvir e principalmente inspirador, assim, muito do que você fala, que eu falei, esse negócio do tubarãozinho, assim, é realmente algo, não no sentido ruim, mas no sentido bom de a gente também olhar para essas coisas e querer melhorar, sabe? É tudo que a gente falou aqui hoje, eu fiquei pensando já em tantas coisas que podem ser melhores para todos nós, assim, então foi bem inspirador, obrigada. Muito bom, obrigado. Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink. E tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast e vídeo Vitor Santos.